O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então, o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Como é bom estarmos juntos, ouvindo mais uma vez a palavra de Deus que direciona a nossa vida, que nos conduz nesta estrada. Nós estamos já na segunda metade do mês de agosto, o mês das vocações, e com certeza nós já ouvimos que a primeira vocação é aquela que Deus escreve em nossa alma no momento da nossa concepção. A vocação para o céu, a vocação para as bem-aventuranças. Deus quer a nossa felicidade plena. Deus quer a nossa salvação. E é por isso que desde o momento da nossa concepção, Ele coloca em cada um de nós, seus filhos, este desejo do céu, este desejo de bem-aventuranças. O Senhor, Ele nos chama. E na liturgia de hoje, queridos irmãos e irmãs, somos colocados mais uma vez diante deste Deus que nos chama. Diante desse Deus que quer precisar de nós. Diante deste Deus que nos convida a trabalharmos na sua vinha. Deus nos faz este convite. Alguns foram chamados já para esta missão bem cedo, assim como nos fala a parábola de hoje. Outros, talvez um pouco mais tarde, às 9, outros ao meio-dia, outros às 3 da tarde, outros ainda às 5, quase no final do expediente. Mas Deus é aquele que quer precisar de todos. Deus é aquele que nos chama a trabalharmos na sua vinha e coloca em nós esta confiança, não é? Qual é a nossa recompensa? É o seu reino, é o reino dele, é o reino dos céus.
Esta é a recompensa. Esta deve ser a nossa motivação. O texto fala de uma moeda, um dracma, não é? Mas a motivação que nos faz trabalharmos cada vez mais pelo reino de Deus é justamente esta: fazermos parte deste reino. Um dia, na eternidade, com o Senhor, com a Virgem Maria, com os santos, com São Pio X, que hoje celebramos, com toda a milícia celeste, queremos estar na presença de Deus, porque esta, amados, é a nossa vocação primeira, que Deus coloca dentro da nossa alma, que Deus escreve dentro do nosso coração. Por isso, devemos trabalhar neste mundo pelo reino de Deus. Como discípulos do Senhor, trabalharmos juntos pela construção de um mundo o quê? De um mundo melhor. De um mundo que saiba amar, de um mundo que saiba perdoar, de um mundo que saiba partilhar. Por isso Deus nos convoca. Deus não quer ninguém desempregado. Deus quer que todos estejam trabalhando pelo seu reino, na construção dele. E é por isso que nós somos batizados e no batismo abraçamos este primeiro chamado, esta missão enquanto igreja, enquanto comunidade do Senhor. Por isso, devemos retirar do nosso coração todo o orgulho, toda a ganância, toda a avareza. Nós vimos na primeira leitura do livro dos Juízes o que a ganância fez com Abimeleque. Ele que destruiu toda a sua linha ali de sucessão para que ele pudesse reinar em Israel. Ele que destruiu a vida dos seus irmãos em nome da ganância e da cobiça para que pudesse ser rei, para que pudesse ser rei, líder no povo de Israel. Peçamos que Deus arranque do nosso coração estes sentimentos, que trabalhemos juntos na gratuidade, no amor, com zelo, como irmãos, respeitando a todos, que ninguém busque carreirismo, pelo contrário, confiemos em Deus, confiemos naquilo que o Senhor tem reservado para todos nós. E hoje o Senhor não chama apenas os sacerdotes, os religiosos, por quem rezamos durante esta semana. O Senhor chama todos nós, povo sacerdotal, para que possamos trabalhar na sua vinha, para que possamos ser construtores deste reino aqui neste chão, começando aqui no meio de todos nós. É interessante, queridos irmãos e irmãs, que quando o patrão chama os empregados e começa a fazer o pagamento, houve reclamação. Por quê? Aqueles que trabalharam apenas 1 hora receberam o mesmo que aqueles que trabalharam o dia todo. Será que você reclamaria? Será que eu reclamaria? Como nós reclamamos, não é verdade? E é importante nós redescobrirmos este fato. Os pensamentos de Deus são diferentes dos pensamentos do homem. As coisas de Deus são diferentes das nossas coisas. Gastemos o nosso tempo, a nossa disposição, a nossa saúde, a nossa integridade, cuidando das coisas de Deus, porque o Senhor não nos abandona. E a partir do momento que gastamos a nossa vida cuidando das coisas de Deus, o Senhor também cuida, o Senhor também cuidará das nossas coisas, das nossas prioridades. Que hoje seja um dia apenas de louvor, de agradecimento, que possamos arrancar do nosso coração, meu irmão, minha irmã, todo o espírito de murmuração, de reclamação, sabe? Se está frio, porque está frio. Se está calor, porque está calor, não é? Ai, mas isso não está bom. Aquilo poderia ser melhor. Nossa, essa pessoa, ela não é boa como eu esperava. Que Deus arranque do nosso coração hoje este espírito de murmuração, para que possamos apenas agradecer a Deus e nos colocarmos diante da sua divina vontade. É isso que Deus espera de cada um de nós. Por isso hoje nos coloquemos com os rins cingidos em prontidão, para que o Senhor ao passar possa nos chamar
para trabalharmos na sua vinha. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.